Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Corinthians que contratou Thiago Largue e Rodrigo Santana como auxiliares técnicos de Fernando Lázaro. Olha, eu vou te falar um negócio, né? O Corinthians para a temporada 2023 é uma incógnita tão grande, eu não sei o que pensar desse Corinthians. Eu tô realmente, assim, preocupado com o que o Corinthians vai ser, porque essa temporada, se a gente parar para pensar bem, assim, ela foi um pouco abaixo, né? Se a gente, assim, do que estava esperando com o Vitor Pereira, mas ao mesmo tempo ela não foi ruim. Final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, né? Quarto lugar no Brasileirão. Dava para ter ido mais longe? Dava para ter ido mais longe. O trabalho do Vitor Pereira, ao meu ver, só foi se acertar mais ali para o final da temporada. Mas de qualquer maneira, o time tinha ambições interessantes para a próxima temporada, quem sabe mais reforços, mais contratações, o time cada vez mais reduzindo a diferença para o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético foi mal na última temporada, a gente sabe do potencial do elenco deles. O Corinthians quer estar nessa prateleira. E assim, não conseguiram renovar com o Vitor Pereira, porque a sogra estava doente, só que ela melhorou magicamente, já que ele vai para o Rio de Janeiro treinar o Flamengo. Agora, sem o Vitor Pereira, tem que contratar outro técnico. E eles contrataram, né? Depois de sondar o Bruno Lage, né? Que é um técnico que foi campeão português com o Benfica, que estava treinando o Wolverhampton lá na Inglaterra. Tem gente que ficou questionando o trabalho dele ali. Eu acho que dentro do que ele podia fazer, né? Principalmente na primeira temporada, o trabalho foi bom. Tem gente que acha que o trabalho dele foi ruim, mas aí é uma questão de ponto de vista, né? Você não pode esperar que o cara com o Wolverhampton faça o que o Guardiola faz com o Manchester City. São realidades diferentes, mas era um nome que eu falei. O Corinthians estava com ambição, queria alguém para mudar a realidade do clube. Mas eles me trazem quem? O Fernando Lázaro, que eu veiculei falsamente que era auxiliar do Corinthians, ele já foi, mas ele era um analista de desempenho da seleção brasileira, entende? Ele analisava desempenho, acho que dos times rivais, fazia lá meio com rascunho pro Tite do que esperar. É isso que ele fazia. Isso pode ser interessante no sentido de um cara que faz boa leitura de jogo, tudo bem, mas cara, a experiência dele como técnico, que é muito diferente de um analista de desempenho, é muito, mas muito pequena. Eu acredito que o Corinthians, com as ambições que eles têm, não deviam colocar isso na mão de um cara com tão pouca experiência. E agora eles contratam dois caras que, ao meu ver, assim, são pouco experientes como técnicos, né? O Thiago Largue tem um trabalho no Atlético Mineiro, que ele assumiu como interino, ficou 31 jogos, ganhou 13 jogos, teve 8 empates e 10 derrotas, né? Foi um trabalho que oscilou bastante, teve alguns momentos interessantes, principalmente na hora que o Roger Guedes estava voando, né? Foi aquele momento que o Roger Guedes era jogador do Atlético e estava jogando um grande futebol, pena que ficou muito pouco tempo, né? Depois já foi para o futebol chinês, mas o fato é que assim, ele teve esse trabalho de curto período e depois foi para o Goiás, um trabalho de 6 jogos. Mas esse eu dou uma passada de pano, porque ele perde os 3 primeiros, e nos 3 últimos ele tem uma vitória e 2 empates. E aquele elenco do Goiás era fedido, né? E aí as pessoas pensam, por que o cara foi demitido sendo que os últimos 3 jogos não haviam derrotas? É porque ele cobrava a pontualidade dos jogadores nos treinos, e os jogadores ficaram revoltados por reclamar na diretoria, e a diretoria ficou do lado dos jogadores. Eu não preciso depois responder assim, o fato que o Goiás foi rebaixado naquele ano, né? Será por quê? Mas o fato é que ele tem essa curta experiência como técnico. Eu acompanho bastante o Thiago Largue, até porque ele treina no Atlético, assim, num período até mais longo. Eu gostei de parte do trabalho dele. É um cara que me parece muito estudioso, né? Ele vai muito nos jogos, ele tenta crescer como técnico. Talvez fosse uma aposta melhor de técnico do que o Fernando Lázaro, pelo que a gente conseguiu acompanhar na carreira de ambos. Mas não deixaria de ser uma aposta que seria muito questionada. Agora, o Rodrigo Santana, esse caso aí, olha que os números dele não são tão ruins, mas eu considero o pior trabalho que eu vi no Atlético Mineiro, porque eu me lembro da época que eu sou um pouco fã do Levi Cooper, eu gosto dele, apesar de não ter tido tantos títulos com o Atlético, ele ganhou uma Copa do Brasil, que é importante, mas os times dele, assim, nos bons momentos era legal de acompanhar, né? E assim, o time dele acabou não indo bem na Libertadores, teve um início ruim, ele foi demitido, o Rodrigo Santana assumiu, teve o começo de Brasileirão interessante, né? O time Atlético na parte de cima da tabela, mas a queda foi tão vertiginosa, mas me deu tanto ódio, porque eles sustentaram o cara para ele ser eliminado da Copa do Brasil e para ser eliminado da Sul-Americana. O único lugar que o Atlético tinha condição de título estava sendo a Sul-Americana, e o trabalho dele, que teve 11 derrotas em 12 jogos no Brasileirão, não demitiram o cara, deixaram o cara lá fundar o Atlético, podiam ter contratado o Mancini antes, que acabou encerrando a temporada pelo Atlético, o time melhorou nas mãos do Wagner Mancini, não ficou nenhuma maravilha, mas melhorou, e assim, deixaram o cara até eliminar a gente
frente da Sul-Americana. Eu fiquei com muita raiva do cidadão, né? E os trabalhos dele pós-Atlético, assim, foram bem ruins, né? Ele teve um trabalho no Coritiba, 2 empates e 4 derrotas, só 6 jogos, não ganhou nenhum jogo e trabalhou no Confiança com 2 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Então, assim, ele como técnico, eu acho ele ruim. Essa é a minha opinião. Pode ser que ele seja melhorzinho do que eu penso, né? E o contexto não ajudou, mas é o tipo de cara, assim, que eu nunca apostaria como técnico. E o Corinthians está fazendo essa aposta como auxiliar. E esses são dois caras, né? O Thiago Largue e o Rodrigo Santana, que não deixam de ser aposta, está apostando no futuro, né? No potencial do cara. E o Corinthians vai trabalhar só nisso, nas apostas, não vai ter nenhuma certeza. Porque eu acho que os times menores, quando eles apostam no Thiago Largue da vida, ou até mesmo no Fernando Lázaro, é uma licença que eles têm para arriscar algo diferente, para tentar algo mais. Mas nos times grandes eles têm que trabalhar mais com certeza, né? Por isso que eu critico às vezes esse time aqui, o Barcelona, porque ele às vezes fica contratando técnicos, às vezes por estilo de jogo, mas não tem muita certeza de desempenho. Eles contrataram o Kik Setien, contrataram o Ronald Koeman. O trabalho de clubes do Ronald Koeman, que foi, se não me engano, não sei se foi o Everton a Southampton, foi horrível, entende? O cara não justificaria nunca o cara ganhar um cargo no Barcelona. O Barcelona com o elenco que tem, com as ambições que tem, e sempre tem que trabalhar mais com certeza. O próprio Xavi está sendo bastante questionado em alguns momentos. O trabalho dele não é tão ruim assim, mas obviamente, se fosse um cara mais experiente, um cara mais consagrado, né? Talvez o Barcelona ainda estivesse vivo na Champions League. Então, eu acredito que o Corinthians, pelo elenco que tem, pelas possibilidades que tem, ele devia parar de apostar e trabalhar um pouco mais com certeza. Ah, o Bruno Lage seria muito caro, mas pode ser investimento, né? O cara pode trazer um grande retorno. Não adianta você trazer técnico barato e o cara cai cedo na Copa do Brasil, na Libertadores, vai sair mais caro do que um técnico cara que te dá retorno. Então, assim, para mim o Corinthians está arriscando demais em caras assim que a gente não pode confiar tanto, né? Eu acho que assim, é gente muito pouco experiente para comandar um elenco que tem potencial de brigar em cima na tabela. A ver o que vai acontecer, mas é uma temporada que eu não apostaria muito no Corinthians, visto os caras que eles estão contratando, e é nítido que a torcida não está muito confiante no que vem pela frente. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.